Existe algo acontecendo nestas últimas semanas e talvez poucas pessoas, poucos homens saibam disso. Mas nós estamos no período entre o Pêssar, a Páscoa, e Shavuot, o chamado período do Homer. E esse período vai além de um calendário. Ele revela um aspecto interno de cada ser humano. Esse período ocorre desde os tempos bíblicos de Israel. Está ligado ao caminho entre a libertação do Egito e a preparação para o momento de receber a Torá. Biblicamente, esse período começa no dia em que se trazia o homer de cevada como oferta ao Senhor e culmina no 50º dia, com uma nova oferta e com a festa de Shavuot. Em Levítico 23:15 confirma: a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta, ritualmente movida, contem 7 semanas completas. E depois continua dizendo que essa contagem vai até o 50º dia, quando uma nova oferta deveria ser apresentada ao Senhor. Em Deuteronômio 16, 9 e 10 também está escrito que 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Então esse período não é apenas uma contagem de dias, é um caminho espiritual. No calendário judaico, conta-se toda noite, do início de 16 de Nissan até 5 de Sivan. No nosso calendário, neste ano, esse período se iniciou em 3 de abril e finaliza em 21 de maio. O período do Homer é uma janela de purificação, um refinamento das emoções e preparação para receber a Torá e a reconstrução do nosso recipiente. Esse período de dias representa a purificação do encontro entre Israel e Deus. O propósito é este: em Pêssar recebemos uma grande luz do Criador, mas no Homer passamos pelo processo de internalizar essa luz e preparar nosso recipiente para não quebrar diante dela. Deixa eu te explicar melhor. Para aqueles que não sabem, o recipiente é a nossa capacidade de receber, sustentar e materializar aquilo que vem do Criador. Então toda a realidade pode ser compreendida entre a luz do Criador e o seu recipiente. A luz representa aquilo que vem de Deus: bênção, clareza, provisão, prosperidade, relacionamento, direção, autoridade, materialização de sonhos, melhores negócios, expansão e propósito. E o recipiente somos nós. É como se cada alma tivesse recebido um vaso, um copo, uma estrutura interna, e nesse copo recebemos a luz que vem do Criador. Mas existe um ponto importante aqui. Se nós desejamos um nível maior de vida, precisamos ter um recipiente capaz de sustentar esse nível de energia. Porque se uma luz maior entra em um recipiente pequeno, rachado ou despreparado, esse recipiente pode quebrar. E essa quebra aparece numa forma de excesso, ansiedade, perda, confusão, instabilidade, descontrole ou autossabotagem também. Por isso, o período do Homer é justamente esse processo de reconstruir, purificar e ampliar o vaso, ampliar o recipiente. Pela tradição, são 49 dias. Esses 49 dias trabalham as 7 sefirot emocionais: Chesed, amor, misericórdia e expansão; Gevurah, limite, força, disciplina e contenção; Tiferet, equilíbrio, verdade e beleza; Netzach, perseverança, vitória e constância; Hod, humildade, escuta e reverência; Yesod, vínculo, fundamento e aliança; Malhut, manifestação, presença e reino. E cada semana trabalha uma dessas qualidades. E cada dia refina uma combinação dessas forças. Em outras palavras, o Homer não é apenas contar dias, é examinar onde cada aspecto da sua vida ainda está fora do alinhamento com a luz do Criador. Isso significa onde existe falta, excesso, uma rachadura, alguma desordem, onde ainda não existe estrutura para sustentar algo maior do que aquilo que você já vive hoje. Então, nesse período, podem surgir situações em diversas áreas da vida: emocional, financeira, familiar, espiritual, profissional, relacional. Situações que revelam as rachaduras do seu recipiente interno, não como uma forma de teste para causar mal, mas como uma forma de revelação. Porque aquilo que aparece pode estar mostrando exatamente o que precisa ser corrigido. Pode aparecer uma impaciência, uma reatividade, uma carência, uma rigidez, uma autossabotagem, uma dificuldade de sustentar bênçãos que querem vir à tua realidade, de sustentar amor, foco, prosperidade, de materializar na realidade aquilo que você diz que deseja. Então, mais uma vez, esse período não serve apenas para mostrar o que deu errado. Ele mostra onde o recipiente ainda precisa de correção. Na tradição, essa correção é chamada de tikkun, a correção da sua alma, a retificação, o seu ajuste interno, a purificação do vaso. E a função do Homer é organizar você e a sua vida
E isso se estende a tudo que você é e a tudo que você tem. Então primeiro vem a saída do Egito, o Egito interno, ou seja, a saída do lugar de escravidão, de medo, opressão, reatividade, escassez, confusão, falsa identidade. Depois vem o refinamento do recipiente e, por fim, vem a capacidade de receber uma revelação de luz maior. Biblicamente, Israel saiu do Egito, mas ainda não havia alcançado a pureza necessária para receber a Torá. Por isso existe esse caminho entre o Pêssar e a Shavuot. E em Êxodo 19 diz que antes da revelação no Sinai, Deus diz a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. E depois o texto diz que ao terceiro dia o Senhor desceria diante de todo o povo sobre o Monte Sinai. Isso se revela uma chave muito importante. Antes da revelação existe a preparação. Antes de entregar a Torá, existe a santificação. Então, antes de receber algo maior, o recipiente precisa estar pronto, ele precisa ser tratado. O Zohar também ensina que nesse período de 49 dias existem 49 forças de impureza contrapostas aos 49 portais de pureza, conhecimento e elevação. Ou seja, dia após dia o indivíduo ele é libertado de uma camada e conduzido a uma nova possibilidade de consciência. Então o Homer influencia o seu recipiente, para que você possa aumentar a sua capacidade de receber mais luz. Clareza, bênçãos, poder, amor, expansão, prosperidade, direção, tudo isso sem você perder, sem você quebrar, se desorganizar, se auto-sabotar. Então esse período trabalha o caráter, amor, limites, verdade, escuta, vínculos, liderança e o propósito, o serviço. E principalmente no âmbito masculino, esse período revela distorções como dureza, orgulho, falta de humildade, falta de liderança, excesso de controle, medo de assumir responsabilidades, dificuldade de sustentar autoridade, e esse período também revela como o seu recipiente lida com abundância, escassez, medo, atraso, disciplina, generosidade e responsabilidade também. Então eu preciso te dizer uma coisa, o problema não é querer muito, o problema é não ter o recipiente pronto, expandido, para sustentar aquilo que você deseja. O problema não é desejar materializar a sua vida dos sonhos, é não ter uma estrutura emocional, espiritual e mental para sustentar o que deseja se revelar a você. E por isso, cada dia do Homer precisa ser vivido, experienciado com consciência na presença do Criador. Então reveja em cada dia onde eu fui reativo, onde eu pratiquei virtudes, onde eu deixei de ser quem eu deveria ser, onde eu agi a partir do medo de um lugar de falta, onde eu agi a partir da luz como Criador. Que aprendizado eu posso levar de hoje? Como posso servir mais? Como posso servir melhor a minha família? Como posso servir melhor o meu propósito? Hoje eu estive alinhado com a luz do Criador? Como amanhã eu posso ser uma versão mais íntegra, mais madura e mais alinhada? Eu estou contando para você esse conhecimento maravilhoso porque o Homer não é apenas uma contagem no calendário, é uma contagem de consciência. Então cada dia revela uma parte do recipiente, uma correção, uma rachadura, uma virtude que precisa ser ativada. Mas para saber com mais profundidade quais aspectos da alma precisam ser corrigidos, é essencial entender a sua raiz espiritual. E é aqui que entram as 12 tribos de Israel. Porque antes de você vir para esta realidade, foi colocado em sua psique um poder, uma virtude, uma capacidade específica de materializar. A sua tribo espiritual revela essa força, revela a sua potência, a sua forma de liderar, servir, multiplicar e materializar o seu propósito. Mas também revela os aspectos que precisam ser corrigidos, recodificados e alinhados para que você cumpra aquilo que veio cumprir. Então cada tribo carrega uma bênção, mas também carrega uma responsabilidade. Cada tribo carrega uma virtude, mas também carrega uma correção, um tikkun. E quando você compreende a sua tribo, você começa a perceber por que certos padrões se repetem, por que certas áreas travam, por que certas virtudes aparecem com força, e por que certos desafios retornam até serem corrigidos. Porque o objetivo não é apenas viver, o objetivo é dominar, liderar e multiplicar a partir da identidade correta. Então, neste período do Homer, não olhe apenas para fora. Observe suas reações, seus limites, a sua conduta, porque talvez aquilo que você está pedindo não esteja distante. Talvez o recipiente ainda esteja sendo preparado para poder sustentar aquilo que você pediu. O Pêssar libera, o Homer organiza e Shavuot revela. E quem entende esse período não atravessa esses dias de qualquer maneira. Atravessa com consciência, com domínio, humildade, disciplina, correção
e presença diante do Criador, porque a luz está disponível, mas o recipiente precisa estar preparado.